Olá, aqui é o professor Nélio Carlos. Nós vamos ver hoje a segunda parte da aula do meio ambiente, uma parte que fala dos crimes ambientais. Nós vamos começar falando da lei número 9.605, que entrou em vigor em 98. É uma lei que trouxe muitos benefícios para a população. Talvez nem toda parte da população entenda que essa lei fala, por exemplo, que soltar balões é proibido. Quando você fala assim, eu sou apaixonado por balões, mas aonde esse balão vai cair? Você acende o balão, faz uma farra, solta o balão. Mas por que essa lei 9.605 de 98 proibiu o armazenamento, tudo em relação ao balão? Porque o balão ele cai em lugares que às vezes destrói uma plantação, destrói uma casa, tira o assentamento de uma família, causa problemas sociais, acaba às vezes caindo na rede elétrica e complicando a vida de muitas pessoas. Então, essa lei, ela fala algumas coisas muito importantes. Por exemplo, ela fala sobre as condutas e atividades que lesam o meio ambiente. O que é lesar o meio ambiente? Por exemplo, a gente vê desmatamentos, queimadas. Quando você assiste pela televisão uma queimada, você fica com o seu coração chateado, triste, te incomodando, mas você não pode ir lá fazer nada. Mas você saber que existe uma lei que pune as pessoas que fazem isso já é confortador. Então, essa lei aqui, ela fala de muitas coisas importantes. Por exemplo, ela diz aqui que existe o crime ambiental que prevê ações de prevenção ao combate ao dano do meio ambiente com sentença penal condenatória. Nós vamos ver uma outra parte que fala desse assunto que já mostra os crimes. Por exemplo, aqui está dizendo, lei número 605 de 98, comentada, o que é considerado crime ambiental? Então, nós vamos ver aqui que a ausência de licença ambiental é um dos exemplos de crime ambiental. Licença ambiental. Muita gente não se preocupa com isso. O que seria uma licença ambiental? Se houver desobediência de qualquer requisito imposto pela lei de crimes ambientais, haverá possibilidade de punição por multa ou detenção, e muitas vezes a detenção ela é definida. Você quer criar um passarinho que vem da selva, você tem que ter uma licença para isso. Você quer ter um animal na sua casa que não é normal você encontrar esses animais na área urbana, você tem que ter uma licença, tem que ter uma autorização. Isso constitui crime e as pessoas têm que entender isso através da educação com relação ao meio ambiente. Ainda nessa lei ambiental, tem a previsão de penas instituída pelo direito ambiental de acordo com a gravidade do crime. E nesse sentido, mais condenáveis por infração mais severas e sanções penais. A pena poderá ser de reclusão, cumprimento em regime penitenciário, restrição do direito de prestação de serviço à comunidade, suspensão das atividades, interdição temporária de direitos de prestação pecuniária, recolhimento domiciliar ou multa. Então, vamos entender uma coisa. Quando se criou a Lei de Crimes Ambientais, essa lei foi criada para resguardar o meio ambiente que sofre pelas ações, muitas vezes, dos próprios seres humanos. Os principais tipos de crimes ambientais, de acordo com a Lei 9.605 de 98, são contra a fauna, o artigo 29 a 37, contra a flora, artigo 38 a 53, poluição e outros crimes ambientais, artigo 54 a 61, contra o ordenamento urbano, patrimônio cultural, artigo 62 ao 65, infrações administrativas, que fala ali dos balões, que nós começamos a nossa aula falando dos balões. Então, por que fala dos balões? Porque o balão ele é armazenado
ele é obstruído para que a lei não veja, há uma obstrução para que a lei não veja, porque não é normal que uma pessoa ande com um balão na rua, então a pessoa procura um subterfúgio para fazer isso. Mas vamos pensar bem em que tipo de lei a gente está conhecendo, por que essa lei existe e a importância da gente divulgar essa lei e conhecer um pouquinho mais. É só você entrar na internet, Lei 9.605 de 98, tem muita coisa bacana para a gente conhecer. Muito obrigado.